Amigos todos, amigos e amigas, mais uma vez, neste dia tão importante para nós, os cristãos, queremos compartilhar com vocês esta reflexão sobre a ressurreição de Cristo Jesus. É um evento para nós importante, importantíssimo, fundamental. A gente crê, acredita na ressurreição de Jesus. E aí poderemos dizer que somos cristãos. Ou a gente não acredita na ressurreição de Jesus, e nesse caso não podemos chamar-nos de cristãos. Como vocês verificam, é um fato marcante, um fato determinante. Ele determina a nossa fé ou nossa falta de fé. Por isso que a festa de hoje é uma festa, é a principal festa do cristianismo, a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Vamos, pois, escutar com atenção a palavra de Deus na primeira leitura, que é, nesta ocasião, é do livro do Atos dos Apóstolos. Escutemos, pois, com atenção. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Galileia, a começar pela Judeia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um discurso que Pedro proclamou diante da multidão, manifesta, pois, a força da ressurreição de Cristo Jesus. É a Páscoa, é a passagem de Jesus pela vida e pela ressurreição que traz vida para todos nós. Da mesma maneira como os judeus na terra do Egito se viram livres das ameaças do anjo exterminador pintando as portas das suas casas, da mesma forma, Jesus, morrendo na cruz, tornou-se vida e salvação para todos aqueles que nele acreditam. Curiosamente, a vida e a salvação é para aqueles que acreditam em Jesus. Não é para todo mundo.
aqueles que não acreditam nele, aqueles que veem em Jesus apenas um homem ou uma lenda, para esses Jesus não é salvação. Entretanto, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós e por nossos pecados, Ele trouxe para nós todos a salvação, oferecendo-nos a oportunidade de poder, acreditando nele, unir-nos à sua ressurreição e poder um dia também ressuscitar como ele ressuscitou. Este é o projeto de vida de Jesus. Jesus veio para isso. Veio para nos salvar. Veio trazer a salvação para nós. Mas a salvação acontece pela passagem de Jesus através da morte para a ressurreição e para a vida. Esta é a passagem que neste dia Jesus nos oferece a cada um de nós. Nós podemos sim realmente realizar a nossa Páscoa, a nossa passagem na vida eterna, se desde agora aceitamos Jesus em nossa vida como nosso Senhor e como nosso Deus. E aceitar Jesus como Senhor e como Deus significa adequar-nos ao modo de agir, ao modo de atuar, ao modo de se apresentar Jesus no meio das multidões. Significa estar de acordo com as suas normas e mandamentos. Entender que o amor é a primeira norma de todas e a norma superior para a qual Jesus nos chama. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É isso aí. Devemos amar-nos uns aos outros e no amor já começa essa Páscoa em nossa vida. Quando amamos os outros, a Páscoa já começou. Já começou Jesus a atuar em nossa vida, fazendo com que a ressurreição que Ele prometeu para todos aconteça também em nossa existência. Este é Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a Semana Santa acompanhamos o sofrimento dele. Primeiro ante Pilatos, ante Herodes, ante as acusações dos judeus, depois na cruz, na condenação na cruz, no sofrimento da cruz. Depois, no sepulcro vazio, que é o sinal da presença de Jesus na humanidade, mas da ausência de Jesus naquele túmulo concreto onde não mais esteve porque tinha ressuscitado. Este túmulo vazio nos faz entender, ou melhor, suscita em nós a fé, como suscitou, por exemplo, em João e também em Pedro, quando eles saíram correndo na direção do túmulo e descobriram que o sepulcro estava vazio. Os panos estavam lá. Se alguém quisesse roubar alguma coisa, teria levado os panos, que tinham mais valor. Mas um corpo morto? Para que roubar um corpo morto? E foi este questionamento que João e Pedro se fizeram. E por este questionamento, eles chegaram à certeza de pensar, não, aqui não houve roubo. Aqui empurraram a pedra da porta, mas aqui não houve roubo. Aqui o que houve foi a ressurreição. Deus ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e o ressuscitou para a vida eterna, para sempre.
após cumprir a sua missão, Jesus, abrindo seu coração, após cumprir a sua missão, Jesus, com o coração totalmente aberto, ele se manifesta através do sepulcro vazio e dos panos jogados lá dentro do túmulo. Ele se manifesta como ressuscitado. Jesus ressuscitou. E o importante é que essa ressurreição de Jesus não é só dele. Jesus nos prometeu também a todos nós que se formos fiéis, essa ressurreição também acontecerá conosco. Todos nós iremos ressuscitar. Em definitiva, a morte não vai vencer sobre nós. Cristo Jesus não vai deixar que a morte nos vença. Ela será vencida. Diz a palavra de Deus que o último elemento a ser vencido é a morte. Ela é vencida na ressurreição e será vencida também na nossa ressurreição, na ressurreição da humanidade toda. Nessa hora, a morte será vencida e não terá mais poder. Não terá mais poder. Isso que Jesus nos promete, e agora, na sua ressurreição, já nos mostra como isso irá acontecer, como isso irá suceder. Ele, pelo seu poder, vencendo a morte, instaura um novo tempo, uma nova situação, que é a situação em que a sua palavra deve ser proclamada, deve ser anunciada, deve ser levada a todos. Por isso, Pedro, no seu discurso recolhido no livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que agora são eles, os discípulos, os que devem testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Que Deus constituiu Jesus Cristo juiz dos vivos e dos mortos. E ainda acrescenta Pedro dizendo, e aquele que acreditar, que acreditar nele, em seu nome, recebe o perdão dos pecados, de todos os seus pecados. Esta é a ação de Jesus, que continua através da história, em nós, em nossa vida, continua se manifestando para que realmente nós possamos ter vida e vida em abundância. Vamos então agora escutar, meus irmãos, a segunda leitura. A segunda leitura é da carta que São Paulo escreveu aos Colossenses. Colossas era uma cidade da Ásia Menor também, como as outras cidades, como Filipe, por exemplo, Paulo escreve aos Colossenses, escreve animando-os para que pensem na ressurreição, que é uma situação nova que Cristo instaura e que traz vida, que traz salvação a todos. Que não pensem nas coisas humanas, nas coisas da terra, mas que se acomodem às coisas do céu, vivam as coisas do céu. É isso, em definitiva, que Paulo vai dizer aos habitantes de Colossos, aquela cidade da Ásia Menor, onde havia uma pequena comunidade de cristãos que estavam tentando viver a sua fé. A eles, pois, Paulo dirige esta carta. Diz assim: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrenas, pois vós morrestes
E a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo quer deixar bem claro para os cristãos de Colossos que devem realmente se preocupar, não tanto com as coisas materiais, mas principalmente com aquilo que é importante. E o importante é que Cristo Jesus ressuscitou. E ressuscitou para que nós, os cristãos, para que você, meu irmão, minha irmã, para que eu, tenhamos vida. A morte de Cristo não foi inútil. Foi um acontecimento desgraçado, não sei, uma tragédia inevitável. Não, nada disso. Não foi tragédia inevitável. Jesus poderia ter evitado tudo aquilo, mas não quis. Ele quis obedecer o Pai. Ele se colocou nas mãos do Pai. Ele aceitou a cruz. Aceitou morrer na cruz. E é isto que às vezes nos custa entender, porque pensamos muito humanamente de que a cruz foi inevitável e que acabou morrendo na cruz. Enfim, Cristo Jesus poderia ter evitado tudo isso, não quis. Ele aceitou a morte na cruz. Por quê? Porque ele sabia muito bem que a morte, a sua morte na cruz, significava a vitória da ressurreição. Em definitiva, a nossa vitória. A morte de Jesus é nossa vitória. Nós vencemos em Cristo Jesus. Nós vencemos o mal, nós vencemos o pecado. Nós vencemos a tragédia. A morte de Cristo Jesus trouxe vida para nós. Trouxe vida para cada um de nós. É preciso aproveitá-la, é preciso entender que esta morte de Jesus não é qualquer coisa, não é qualquer tragédia, mas que a vida dele é comunicada para nós. Mas de que vida se trata? Meus irmãos, minhas irmãs, aqui se trata da vida espiritual. Da vida espiritual. Não é qualquer vida, não é qualquer vida, mas é a vida do próprio Jesus, que é a vida espiritual. Ele nos comunica através da sua morte esta vida espiritual e nos chama a vivermos intensamente também em nossa vida esta realidade espiritual. Por isso, tudo o que nós fazemos deve estar projetado, pensado em ordem à nossa vida espiritual. Quando rezamos o terço, por exemplo, quando damos uma esmola a um pobre, quando ajudamos uma pessoa a se libertar de alguma coisa, quando aconselhamos os outros, ou simplesmente quando nós abrimos o nosso coração e manifestamos aos outros a nossa realidade. Quando assim fazemos, nós estamos realmente compartilhando com os outros aquilo que está dentro de nós, aquilo que Deus nos trouxe. A Páscoa, a passagem de Deus pela ressurreição, é vida para todos nós. Como a Páscoa dos judeus, a passagem de Deus pelo povo egípcio trouxe vida, trouxe morte para os primogênitos do Egito, mas trouxe vida para os hebreus. Da mesma maneira, esta Páscoa de Jesus, esta passagem da vida para a morte, ou melhor, da vida para a ressurreição, esta passagem traz vida para todos nós, se realmente o acolhemos e entendemos e acreditamos nele.
Eu penso que nós vamos ter que fazer muitas vezes o que Pedro e João fizeram diante do sepulcro. Acreditar. Acreditar. Acreditar que Jesus é nosso Senhor e Salvador e que Ele realmente nos pode salvar, seja da situação que for, seja porque somos escravos de uma droga ou somos escravos de um outro vício. Ele pode nos resgatar e pode nos salvar e pode nos tirar dessa escravidão. Esse que pode fazer isso é Jesus, pelo seu poder, pelo poder que Ele tem. Basta que nós o peçamos, que nós abramos o nosso coração e com a maior sinceridade do mundo peçamos essa graça para Ele. Quantas pessoas, muitas vezes, vivem a angústia, vivem a incerteza, vivem a dor e o sofrimento porque não abrem o seu coração para Deus, porque ignoram que Deus atua em nossa vida. E essa é a realidade, meus irmãos. Tudo isto, toda a ressurreição de Cristo Jesus está relacionada com nossa vida, porque Ele não morreu, Ele está vivo. E estando vivo, continua a ser nosso companheiro, continua a estar perto de nós, continua a nos iluminar, continua a indicar-nos o caminho que realmente nos leva para o céu. Este é Cristo Jesus. Acreditar em Cristo Jesus significa isso, acreditar que Ele tem poder. Ah, mas a minha situação é difícil, o meu problema é impossível. Bom, o que você quiser, irmão, o que você quiser, irmã. Mas Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem mais poder que tudo isso. E pode nos ajudar para ficar livres desses problemas que muitas vezes nos angustiam, que não nos deixam viver. Jesus Cristo pode nos libertar. Da mesma maneira como Ele, através da morte e da ressurreição, tornou a vida e manifestou o seu poder, da mesma maneira Ele pode manifestar o seu poder também na minha vida, naquilo que eu estou querendo fazer, naquilo que eu desejo fazer muitas vezes e acabo não fazendo porque me sinto fraco, desprotegido, porque me sinto muitas vezes débil. Cristo Jesus está com a sua ressurreição, mostrou a sua força e quer realmente nos trazer a salvação de todas as maneiras. Este é Cristo Jesus. É nele que nós devemos realmente acreditar. Por isso, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, os anima a que comecem a pensar nas coisas do alto. Não pensem só nas coisas materiais, que às vezes é necessário também pensar, tá? Não quero dizer que só devemos pensar nas coisas do alto, também nas coisas materiais estamos vivendo no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos a confiança de que as coisas materiais, Deus, quando confiamos nele, também as dá para nós. Também nos concede essas coisas materiais em nossa vida. É preciso confiar, é preciso acreditar. Essa é a nossa atitude diante da ressurreição e diante da vida. Acreditar que Cristo Jesus tem poder para nos libertar de todas as situações, inclusive do pecado. Escutemos então agora, em terceiro lugar, a palavra do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada,
quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é o texto escrito por João, que descreve esses primeiros momentos do primeiro dia da semana, após o sábado. E nestes primeiros momentos, uma mulher se destaca, é Maria Madalena. Interessante, né? Maria Madalena é a primeira que vai para o túmulo. Primeira que percebe que a pedra foi removida e suspeita que tiraram o corpo. Provavelmente ela não olhou dentro, mas suspeita, ao ver a pedra removida, que tiraram o corpo. E então toma uma atitude. Saiu correndo, voltou para a casa onde estavam os discípulos e advertiu Simão e João. Lhes disse que tinham tirado o túmulo, o corpo de Cristo, do Senhor, que tinham roubado o corpo do Senhor. Nessa hora, os dois discípulos saem correndo e vão na direção do túmulo do Calvário para perceber, efetivamente, que Jesus não estava lá. João era mais novo, certamente corria mais, tinha melhor preparação. Pedro já era mais velhinho já, e demorou mais em chegar. Mas João respeita Pedro e não entra, só olha desde fora, mas não entra no túmulo e espera que Pedro chegue. E chegando Pedro, ambos entram no túmulo e descobrem os panos com os quais tinha sido coberto o corpo de Jesus, estavam lá até recolhidos. O lenço que estava sobre a cabeça, o rosto de Jesus, também estava lá. E é interessante porque quando entra João no túmulo, o texto diz o seguinte. Recordem que o texto é escrito, o Evangelho é escrito por João. É ele que está escrevendo, este João evangelista, né? É ele que está escrevendo ou descrevendo a cena. E ele diz assim, ele viu e acreditou. Interessante esta frase, não é?
deixa que Pedro entre na frente e ele entra depois e ele viu e acreditou. O que ele viu? Não viu nada. Não viu nada. Viu uns panos lá, uns panos jogados lá em cima de uma mesa, mas não viu mais nada. Mesmo assim, ele acreditou. Ele acreditou. E fé é isso. Acreditar sem ver. Porque se João tivesse visto alguma coisa, tivesse visto Jesus ressuscitado ou qualquer coisa, isso não seria fé. Aos poucos, Pedro e os outros discípulos, os outros apóstolos vão ir acreditando aos poucos e vão percebendo que o que aconteceu, aquela morte de Jesus na cruz, o sepultamento, tudo aquilo que aconteceu com Jesus era necessário para a nossa salvação e vão compreendendo no coração, porque este é um exercício do coração e não da cabeça, que Cristo Jesus não está mais lá porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso o texto nos diz, João nos diz que ele viu e acreditou. Como eu digo, ele não viu grande coisa, viu os panos só. Mas ele não viu o corpo, porque o corpo não estava mais lá. Mesmo assim, o Evangelho nos diz, ele viu e acreditou. Viu e acreditou. Nós também somos chamados a fazer o exercício de fé. Exercício de fé. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Mas muitas vezes em nossa vida não precisamos ver para acreditar. Quem sabe nos baste a palavra de uma outra pessoa que nos orienta, mas nós não precisamos ver. Não precisamos ver para acreditar. Nós somos convidados a, sem ver, acreditar. E aí está o valor da fé. Fé é ver, é acreditar sem ver. Sem ver. Os discípulos não viram o corpo de Jesus, não estava mais lá. Tinha ressuscitado. Mas mesmo assim, eles acreditaram. Acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E, como nós vimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, esta certeza da ressurreição de Cristo Jesus foi se consolidando no coração daqueles homens e daquelas mulheres, dos apóstolos, foi se consolidando no coração deles, de maneira que, aos poucos, já não tiveram mais dúvidas. Não tiveram mais dúvidas. Será que ressuscitou? Será que não ressuscitou? Não. Eles tiveram certeza. Não, ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ressuscitou. E ressuscitando, demonstrou que ele é o Filho de Deus, o enviado do Pai, aquele que nasceu como nós, da mesma natureza humana, mas que foi enviado ao mundo para a nossa salvação. Tudo isso foi nascendo, toda essa certeza foi nascendo no coração daqueles homens, daqueles discípulos, daqueles apóstolos, bem próximos de Jesus. Tá? E isso vai se consolidar, essa certeza vai se consolidar depois, como veremos durante o tempo da Páscoa, com diversas aparições de Jesus. Recordem a aparição a Tomé, que não queria acreditar.
E Jesus o confrontou, dizendo: vem cá, coloca o teu dedo aqui na minha ferida, coloca a tua mão aqui no meu lado e deixa de ser incrédulo, acredita. Tomé, a partir desse momento, vai acreditar, mas ele não acreditava, ele duvidava, tá? Então, nós que somos cristãos, nós somos chamados também a acreditar em Cristo Jesus. Acreditar não só em que Ele tem poder e pode nos ajudar, que às vezes somos extremamente egoístas e só pensamos em nós, que Deus e que Jesus me resolva meus problemas. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de acreditar sem esperar nada, de confiar em Deus sem esperar nada. Se trata, em definitiva, de que nós acreditemos em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Deus. Que tem poder? Tem, não há dúvida nenhuma. Já o manifestou muitas vezes. Que vai agir? Não sei se vai agir na tua vida ou na minha, mas que certamente já está agindo, não como muitas vezes nós queremos, mas conduzindo-nos a viver mais intensamente a nossa fé nele. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Senhor no qual nós acreditamos e que também uma boa parte da humanidade acredita. É o Senhor Jesus que trouxe vida para nós, mas que a trouxe através precisamente da morte. Foi necessário que Ele morresse para que nós tivéssemos vida. Foi necessário que Ele realmente entregasse a própria vida para que o Pai nos comunicasse também essa vida dele em nosso dia a dia e nos tornasse cada vez mais santos. Porque o projeto de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não é outro que o projeto de santidade. O que Deus quer é que nós um dia, toda a humanidade, a ser possível, não sei se será possível, mas esse é o projeto de Deus, que a ser possível toda a humanidade participe da glória eterna no céu, formando uma única família, a família dos reconciliados e dos salvos no céu. É para isso que nós somos chamados. E é para isso que nos serve a fé, para acreditar neste projeto de Jesus de salvação para toda a humanidade. Jesus quer a nossa salvação. Ele não quer a nossa condenação. Ele quer que nós sejamos salvos e que nós realmente possamos estar abertos à possibilidade dessa salvação de Deus em nossa vida. Por isso, desde agora, meus irmãos, desde agora, porque o projeto não é só para quando nós morrermos. Quando nós morremos, então... Não. O projeto é agora. É agora, é no dia a dia, enquanto estamos vivos e temos possibilidade de fazer o bem uns aos outros, de caminhar na paz, de procurar sempre o bem das pessoas. É agora que somos chamados a vivermos a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que seja fraterna e amorosa com os nossos irmãos. É agora, não na outra vida. Na outra vida, Deus dirá, mas agora nós somos chamados a vivermos intensamente a nossa fé, a acreditar em Cristo Jesus, no seu poder, e acreditar que Ele tem força para nos tirar da escravidão que muitas vezes está nos dominando em nossa vida, seja droga, seja bebida alcoólica, seja sexo, ou seja o dinheiro, seja qualquer outra coisa. Muitas vezes somos escravos de tudo isso e não conseguimos nos libertar. E não conseguimos porque não pedimos a Jesus a sua graça para que nos liberte, para que nos tire dessas situações, para que nos conceda
a verdadeira liberdade, que é amá-lo com toda a sinceridade e ser fraternos irmãos de toda a humanidade. Meus irmãos, até aqui chegamos com nossa reflexão, mas agora nós temos algumas notícias que serão interessantes. Em primeiro lugar, uma notícia que me chamou muito a atenção e queria comunicar para vocês é que na minha pátria, na Espanha, não é? Eu que sempre pensei que a Espanha era tão católica. Bom, aprovaram uma lei que penaliza quem reza na frente das clínicas de aborto. Na Espanha tem clínicas de aborto. O aborto está legalizado, tá? E tem licença para matar as crianças. A lei permite isso. Então, tem surgido grupos que se situam na frente destas clínicas para rezar. Rezar pelos que matam e pelas crianças que são mortas também. E é isto que o governo não quer. Então, o Congresso, uma boa parte, a maioria, né? A maioria do Congresso aprovou uma lei que penaliza, quer dizer, quem vai rezar na frente de uma clínica abortiva pode ser penalizado. E penalizado com multa ou até prisão, se for caso. Olhem até onde nós chegamos. Quer dizer, não existe mais um sentido cristão do que a vida. Parece que a possibilidade do aborto nos dá também a possibilidade de matar quem nós quisermos, qualquer criança, basta não querê-la, tá? Ou basta nascer com um defeito, qualquer coisa. Então, nesse sentido, podemos ver como uma civilização que se diz avançada pode chegar a matar realmente e a cometer aborto, a matar as crianças, simplesmente porque é muito mais cômodo não ter responsabilidades com crianças ou com menores. E o que assusta é realmente que aqueles que querem rezar, porque estes grupos que ficam na frente das clínicas abortivas só querem rezam. Pois esses grupos que querem rezar podem ser penalizados, como digo, com multas ou até com prisão, se for caso. Olhem até onde nós chegamos com estas situações. É lamentável mesmo. Eu queria também recordar uma outra coisa que é mais agradável, que é que no Brasil, a partir do dia 20 de novembro, estaremos iniciando o ano vocacional nacional, tá? O cartaz já foi divulgado e o ano começa no dia 20 de novembro de 2022, deste ano, dia 20 de novembro, e vai até o 26 de novembro do próximo ano, de 2023. Tá? Eu quero recordar que a obrigação de orar pelas vocações não é só dos padres e das irmãs, não. Ou dos jovens que querem ser padres ou religiosas, não. A obrigação é de todo o povo cristão. Todo o povo cristão tem obrigação, pois, de orar pelas vocações, de pedir a Deus para que suscite muitos jovens o desejo de serem sacerdotes ou de serem irmãs para o serviço da igreja. Também aproveitaria a ocasião para recordar que neste dia, neste domingo,
domingo de Páscoa, de ressurreição do Senhor, a programação é a seguinte: 6h30 da manhã tem missa na catedral, 8h30 também missa na catedral, 10 horas missa na comunidade de São Pedro, 17 horas missa na catedral e 19 horas missa na catedral. Quer dizer, por falta de missas não será. Aqui nós temos 5 missas, isso só na catedral e nas comunidades da catedral, porque as outras 3 paróquias mais que existem dentro da cidade também têm as suas programações e certamente deverão também ter missas. Aproveitemos, pois, para participar neste domingo da Santa Missa, comunguemos, tá? Porque acredito que muitos de vocês já confessaram, houve muitas confissões esta Semana Santa, e aproveitemos então para comungar. Temos uma notícia sobre o Papa. Parece que o Papa, parece porque ainda não tem uma confirmação oficial do Vaticano, né? Mas parece que o Papa viajará para o Líbano. O Líbano é um país da Ásia, um país pequeno, mas que sempre tem, digamos assim, tem tido por parte dos papas um carinho especial, porque é um país que está muito próximo da Terra Santa, de Jerusalém e a Terra Santa, e os papas sempre tiveram um carinho especial pelo Líbano. Então, apesar de não ser uma notícia totalmente oficial, porque foi o presidente do Líbano quem falou, e o Papa ainda não falou nada, né? Mas já sabemos, já estamos sabendo que o Papa então irá visitar o Líbano em próximas datas. E por último, também dizer para vocês que a Diocese de Bragança, com motivo da chegada de Dom Posidônio, elaborou um tríduo de preparação à sua chegada. Um tríduo que é uma oração feita em 3 dias, e como já é costume na igreja, essa oração serve para preparar a chegada, neste caso, de Dom Posidônio. Tá? Recordo que no dia 23 de abril será realizada em Coraci, será realizada, pois, a ordenação episcopal de Dom Posidônio. Inclusive, eu vou ser um dos bispos consagrantes. Fui convidado para isso, juntamente com Dom Alberto e Dom Pastana, que é um amigo pessoal de Dom Posidônio. Então, se Deus quiser, no dia 23 será a ordenação episcopal. E no dia 30, aqui na catedral ou no Corolão, acontecerá também a toma de posse de Dom Posidônio. Então, são 2 eventos, eu estarei nos 2, se Deus quiser, participando, porque são importantes para a nossa diocese. É um bispo que vem nos ajudar, juntos estaremos trabalhando, e certamente nosso trabalho será mais produtivo, espero eu, porque seremos 2, e ao mesmo tempo estaremos visitando, aproveitando logo os primeiros meses para visitar um pouco a diocese, a fim de que Dom Posidônio também conheça as paróquias e as comunidades de nossa diocese. E por hoje é só. Desejo, pois, que a ressurreição do Senhor Jesus traga vida nova para todos nós, nos anime a sermos melhores cristãos e nos torne também pessoas mais humanas, mais abertas, mais homens e mais mulheres com dignidade. Amém.